Tudo começa quando o médico examina Ângela e fala para todos que a hipotermia dela já está curada, e que a partir daquele momento ela está à disposição das autoridades, e deixa Ângela paralisada. Nancy fala que vai pedir outra análise de outro médico porque sua cliente esteve à beira da morte, mas o médico fala que não é necessário porque ela não está mais doente, e diz que essa enfermidade pode ser fingida, e então Nancy revoltada fala que isso é um absurdo, e os policiais juntamente com o médico resolvem sair da sala. Ângela pergunta se vai para a cadeia, mas Nancy garante que não, e que vai fazer de tudo para impedir isso. Na mansão, Elsa fala para Samantha que Mirtha mandou aquele chá, mas a Patricinha fala que não quer, mas ela insiste dizendo que é para ela ficar melhor, e então Samantha toma. Por outro lado, Leonardo fala que não sabe quem é Inak e não deve explicações para ele, e então Inak fala que ele sabe sim quem ele é e fala seu nome. Então Léo se lembra que ele foi namorado de Alma, e Inak fala que é muito mais que isso, então Leonardo manda ele sair de sua frente porque precisa conversar com Alma, mas ele diz que ainda não terminou de falar, então Léo, furioso, dá um socão na cara dele e entra no quarto. Ele vê Alma deitada e então o celular dele aciona uma mensagem, e é Ângela dizendo que precisa falar com ele o quanto antes, porque o doutor foi revisar ela e nisso Alma acorda, e ele pergunta como ela está, mas ela manda ele ir embora porque não quer vê-lo. Na vila, Ed chega e encontra uma surpresa que Oscar e as crianças prepararam para ele por conta de seu novo trabalho, e Estrela agradece ao pai postiço por todo o esforço que ele está fazendo por ela, e em seguida mostra o que eles prepararam. E nisso o assistente social chega dizendo que foi ver como Estrela está e saber como estão os requisitos de Ed, e ele conta que justamente eles estavam comemorando seu novo trabalho, e convida o homem para comer com eles. Mirtha atende a porta da mansão e dá de cara com a dela, e diz que ali não estão dando empregos para empregadas, mas a dela fala que só foi deixar um recado de sua filha para ela, e Mirtha pergunta do que ela está falando, e então a dela dá na cara da cobra que fica chocada. Enquanto isso, Clara está com Josué e canta uma canção de ninar para ele. E então Álvaro pede para ela ligar para Sebastião porque precisa conversar com os dois, e então ela faz isso, mas conta que ele não está atendendo e Álvaro fala para ela ligar para a casa dele, e a mãe do rapaz atende, e Clara pede para falar com o rapaz, mas ela diz que o filho não está, e Clara pede para ela pedir para ele retornar quando chegar. Mas a mãe dele conta que ele não vai voltar, porque foi para a Espanha. Mirtha manda dela sair da casa agora, mas ela fala que ainda não terminou, e deixa claro que Ângela não está sozinha, e que não vai permitir que ela humilhe sua filha e tenta dar lição de moral nela, coisa que falta muito para ela, porque é uma mulher qualquer, e que só estava interessada no dinheiro de Gerardo. Mas Mirtha fala que ela não conseguiu as ações, mas quem está morando naquela mansão é ela, e então a dela fala que o que menos interessava a ela era o dinheiro dele, e que Mirtha foi só uma diversão, assim como muitos homens que passaram na cama dela. Mirtha furiosa fala que vai se vingar dela e de Ângela. E então a dela fala que sua filha não está sozinha, e humilha ela dizendo que é uma mulher de quinta e que vai acabar sozinha, e então ela grita para a dela ir embora dali, e ela diz que vai com muito prazer e deixa Mirtha furiosa. Enquanto isso,
Clara está chorando nos braços de Álvaro e dizendo que Sebastião não se importou com ela e foi embora. Mas Álvaro fala que ela deixou bem claro que não iria para a Espanha. Mas ela diz que ele nem quer responder às mensagens dela. E ele fala que talvez ele esteja no avião. E ela continua chorando. Então Álvaro pergunta onde está aquela Clara confiante que todos conhecem. Mas ela diz que não sabe. E depois fala que ele não gostava o suficiente dela. E é até bom que tenha ido embora. No hospital, a Adela fala para Ângela que é um absurdo que ela tenha sido liberada pelo médico. E Ângela fala que gostaria que Leonardo estivesse ali para ajudar ela, e tem medo que ele vá ver a Alma e caia nas chantagens dela. Segundos depois, Adela começa a rir sozinha, e então Ângela pergunta o que está acontecendo, e ela fala que não é nada, mas Ângela fala que com certeza ela está escondendo alguma coisa, e então Adela conta que foi ver Mirta e que deu na cara dela. E as duas começam a dar risada e Ângela fala que disse para ela não fazer isso, mas Adela diz que ela estava merecendo e as duas morrem de rir. Enquanto isso, Leonardo olha os exames de Alma e fala para o doutor que ela não tem pré-eclâmpsia, mas o médico garante que é isso que ela tem e sai da sala. Ele fala para a Alma que isso é mais uma das chantagens dela. E Alma diz que ficou desse jeito porque está tentando salvar a família deles. Mas Léo fala para ela que eles dois não funcionam juntos, porém Alma garante que o ama, e que ele jamais vai ser feliz com Ângela, porque vai ir embora com sua filha para outro país, e ela jamais vai saber quem é seu verdadeiro pai. Por outro lado, Samantha olha uma foto de seus pais, e fala que seu pai o odiava muito quando morreu, e que Beatriz ficaria surpresa ao ver o monstro que ela se tornou, e então começa a gritar e dizer que é um monstro, e quebra o espelho de seu quarto. E então Elsa aparece perguntando o que está acontecendo, mas Samantha segue gritando por sua mãe. Léo fala com Ângela ao telefone e conta que conheceu um ex-namorado de Alma, e que ela disse que vai embora e não vai deixar Léo conhecer sua filha. Mas Ângela diz que isso é mais uma das chantagens dela. E Léo diz que sabe disso, mas que tem medo que ela cumpra e que jamais conheça sua filha. Ângela fala que vai apoiar ele no que decidir, e então Léo quer saber o que o médico perito disse. E Ângela fala que isso é outro problema que eles têm. No dia seguinte, Inak fala para a Alma que já pegou a alta dela e que também já pagou os médicos por falsificar os exames. E então ela fala que todo esse sacrifício não serviu de nada. E Inak diz que sente muito, mas ela garante que Leonardo vai sentir muito mais porque eles vão embora e ele não vai conhecer a menina. E Inak pergunta se ela realmente quer fazer isso, e Alma garante que sim, porque se não conseguiu impedir que ele fique com Ângela, então vai pelo menos impedir que a felicidade deles seja completa. No hospital, Ângela acorda e vê Léo dormindo. E então uma enfermeira chega dizendo que o inspetor e o médico legista estão lá fora querendo falar com eles. E então Léo pede 1 minuto e vai até Ângela. E ela pergunta o que ele decidiu. E Léo conta que vai enfrentar as consequências para seguir a vida com ela. Em outra sala, Samantha conversa com seu advogado. E ele fala que Nancy está defendendo Ângela com unhas e dentes, e a Patricinha fica furiosa. E em seguida Dario chega perguntando com que direito ela quer tirar o carro de Pablo. E Samantha garante que ela é a dona,
E Dario fala para ela parar de querer passar por cima de todo mundo, e ela garante que se ele não parar de se meter, vai passar por cima dele também. No quarto, Leonardo fala que o médico está equivocado, porque Ângela teve uma hipotermia que ocasionou um problema respiratório, mas o médico fala que o exame não constou isso, e Léo fala que ele não pediu o exame certo, e então entrega para ele, e o médico fala que vai precisar tirar mais uma amostra de sangue de Ângela para saber se aquele diagnóstico é real, e o inspetor diz que se não for, Leonardo pode ter vários problemas, então o homem libera para fazerem outro exame em Ângela. Na mansão, Elsa vai falar com Mirta e conta que Samantha não está bem, e que foi ao quarto dela na noite anterior e ela estava como louca, e acha que ela está indo além dos tranquilizantes e bebida. E então a falsa fala para Elsa que elas precisam ajudar Samantha, e pede para ela ficar no olho e contar tudo o que descobrir, e então Elsa diz que sim e sai, e então Mirta dá risada. Dario pergunta para Clara como assim Sebastião foi embora e ela não foi atrás, mas Clara diz que tem dignidade. E ele fala para ela deixar isso de lado e ir atrás do que ama, e diz que da próxima vez que ouvir a voz dela quer que seja por telefone e que ela esteja muito feliz. Então a garota agradece e vai embora. E deixa Dario tentando se convencer que não sente mais nada por ela. Na delegacia, o carcereiro fala para Abel que daria um pedaço do lanche dele, mas não está com vontade. E nisso Nancy chega mandando ele abrir a porta, mas o homem fala que não vai fazer isso. E Nancy fala que é uma ordem do juiz e exige que ele abra a porta. Então ele vê que é verdade e então libera Abel, que fica surpreso e pergunta como Nancy conseguiu isso. E ela fala que Félix está desaparecido, e que ele e seu advogado não deram continuidade na denúncia. E então eles vão embora. Na vila, o assistente social fala para Ed e Oscar que deu uma ajuda para eles ficarem na frente da fila de adoção de Estrela, e eles ficam muito felizes, mas ele diz que isso ainda não é definitivo, mas que ajuda muito, e então Ed agradece e diz que ama muito a menina. Enquanto isso, Dario fala para Leonardo que Samantha está ficando louca, e ele diz que está um pouco preocupado com ela porque sua mãe contou que ela está bebendo demais, e que está com sintomas de bipolaridade. Então Dario fica surpreso e depois pergunta se está acontecendo algo com Léo, e ele fala que sim, mas que não pode contar agora. Mirta recebe um homem em sua sala e agradece por ele querer ajudar a fundação, e quer saber por intermédio de quem ele conheceu a fundação. E o homem pergunta se ele não se lembra dele, mas Mirta diz que não. E ele fala que na verdade ela deveria perguntar de qual quarto de hotel eles se conhecem. E Mirta fica furiosa. E ele fala que foi cliente dela há muitos anos atrás e que jamais esqueceu. E então Mirta pergunta o que ele quer e manda ele ir embora. E o homem fala que quer mais uma noite de prazer com ela e quer saber o preço. E então ela pega um papel e anota o valor, e ele diz que é muito, mas que vai aceitar e garante que vai ligar para saber aonde eles devem se encontrar. Por outro lado, Samantha fala com Alma ao telefone, que avisa que vai embora para Los Angeles com Inak. E a Patricinha pergunta se ele já desistiu de separar Ângela de Léo, mas ela garante que não, mas que precisa pensar no que vai fazer. E então Samantha fala para ela fazer o que bem entender e as duas se despedem. E então Alma beija Inak e chama ele para ir embora.
Léo fala que jamais imaginou que ele e Álvaro poderiam fazer algo juntos, mas ele diz que eles podem sim porque querem a mesma coisa, ver Ângela livre e feliz, e então Léo fala para ele não pensar que Ângela vai voltar com ele por causa disso, mas Álvaro fala que é Léo que não pode pensar que ele vai desistir dela. E nisso Mirta chega de táxi na porta da mansão quando um homem passa e rouba o cordão dela, que fica apavorada gritando por ajuda. Na vila, Álvaro pergunta para Clara que se ela ficaria chateada se ele resolvesse ir para Barcelona com ela. E então alguém bate na porta e ela fala que vai atender, mas Álvaro diz que ele pode fazer isso. E então um homem chega e ele pergunta se ele conseguiu o que pediu, e ele diz que sim. Pablo fala para Léo que Samantha quer o carro de volta, mas conta que não vai devolver porque essa foi a última vontade de Gerardo. Mas Léo pede para ele devolver porque Samantha tem muito dinheiro e contatos, e que isso pode trazer problemas para todos eles. E nesse meio tempo, Ed chega no quarto de Ângela contando que conseguiu uma ajuda para adotar Estrela, e diz que ela sofreu muito nessa vida, mas que isso não vai mais acontecer. E então Ângela acha maravilhoso, e pergunta se Ed pode tomar conta de Josué se ela for para a cadeia. E Ed garante que esse menino faz parte de sua vida, mas fala para ela não se preocupar porque ela vai sair livre disso. Álvaro vai até a sala de Samantha e fala que vai com Clara para a Espanha, e então a Patricinha fala que ela foi a única que não se rendeu, porque a Alma já está indo embora com Inak para Los Angeles. E então Álvaro se aproxima de Samantha e fala que quer voltar a sentir como é tocar a pele dela. E Samantha fala para ele não tocar nela daquela forma, porque não sente mais nada por ele, mas Álvaro não acredita e fala que sabe que ela sente saudades do que eles viveram. A noite chega e Alma fala para Mirta que vai embora, e ela pede para a Nora ficar, mas ela diz que já tentou de tudo, e que Léo não quer saber nada dela. E diz que aprendeu muito com ela como separar um pai de um filho. E nisso Inak chega e ela dá a mala para ele. E Mirta fala que se ela for embora vai se tornar sua inimiga. E Alma diz que sabe disso, mas que não pode mais ficar. E então vai embora e deixa Mirta triste. Pablo fala com Luz ao telefone e conta que vai devolver o carro para Samantha. E então desliga porque ela está vindo, e fala para Samantha que foi devolver o carro. E ela diz que seu pai estava louco em pensar que esse carro ficaria com ele. Mas Pablo diz que não vai depender disso para seguir sua vida, e então vai embora. Leonardo sai da mala do carro e vai andando pela lateral da casa. E pensa que ninguém vai fazer mal a Ângela, e que a liberdade dela está nas mãos dele, e então segue com seu plano. No hospital, Alma olha Ângela dormindo, e quando ela acorda, Ângela leva um susto e Alma fala que só foi avisar que naquela noite estará indo para Los Angeles, e que ela conseguiu separar elas de Leonardo, e garante que ela será a única culpada de Leonardo jamais conhecer sua filha. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.